Olá pessoal, tudo bem com vocês? Que bom ter vocês aqui para mais uma aula, né? Uma aula aí preparada com muito carinho e assim com assuntos fantásticos, pessoal, que vai ser aí de grande valia para você poder aí responder a prova do bimestre. Nós vamos fazer aqui, pessoal, um resumo bem contundente daquilo que nós vimos até aqui, né? Daquilo que nós estudamos no primeiro bimestre, que é para você aí poder fazer a sua prova. Então, é obrigatório, pessoal, vocês assistirem essa videoaula, né, do início ao fim. Não vai desistir no meio, não vai desligar o vídeo pela metade, tem que assistir do início ao fim para você, então, compreender o que nós estudamos e, a partir daqui, você ter aí uma noção, né, revisar o que nós estudamos e fazer a sua prova para tirar uma nota muito boa. Para você que não é meu aluno aí no Colégio Dom Lúcio, mas que está vendo esse vídeo, não saia dele também, porque ele é de grande valia para você que está estudando para um concurso, que está estudando para fazer a prova de alguns conteúdos, principalmente de números naturais e de números inteiros, aí com o seu professor, ou então em concurso público. Então não saia desse vídeo, porque você precisa também entender, compreender o que nós vamos tratar aqui, tá certo? Então eu conto com a sua participação. Desde já peço para você se inscrever no canal, desde já peço para você deixar o seu like, tá bom, gente? Então vamos participar, vamos bombar aí, deixa o comentário também o que você achou da aula, se foi produtiva, se não foi, se você compreendeu ou não o conteúdo. Estou aguardando a sua participação. Pessoal, nós vamos começar falando aqui de números naturais. Foi a primeira coisa que a gente tratou lá dentro da sua sala de aula, né? E nós vamos relembrar alguns conceitos de números naturais aqui. Os números naturais, pessoal, como nós podemos ver aqui, ó, são aqueles números usados para contagem. Ele começa do zero e ele prossegue infinitamente para a direita, ou seja, crescendo aqui de 1 em 1. Então 0, 1, 2, 3, 4, 5 e aí vai infinitamente, não tem fim. Nós não podemos colocar um último valor natural porque não tem fim. Esses números naturais, pessoal, eles também podem ser escritos os números naturais não nulos, ou seja, quando a gente tira deles somente o zero. Então fica todos os números infinitos e a gente tira o zero. Isso significa que são os números naturais não nulos. Esses números naturais, eles podem ser divididos em duas classes principais. Quais são? A primeira classe é a classe de números pares. Vai ser par, pessoal, todo número que termina em zero. Então, qualquer número que terminou em zero, em 2, em 4, em 6 ou em 8, ele vai ser par. Terminou em um desses algarismos, você já sabe, o número é par. Se terminar em 1, 3, ou 5, ou 7, ou 9, esse número vai ser ímpar. Então, terminou em 0, 2, 4, 6 ou 8, par. Terminou em 1, 3, 5, 7 ou 9, ímpar. Tá certo? Então, nós temos aí a diferença de quando o número é par e de quando o número ele é ímpar. O número é ímpar se terminar em 1, 3, 5, 7 ou 9. E o número é par quando termina em 0, 2, 4, 6 ou 8. Por exemplo, se eu falar assim, o número 2098, ele é par ou é ímpar? Ele é par, né? Porque o último dígito é par. A gente só olha o último dígito. E se eu perguntar o número 2099, é par ou ímpar? Também aqui nós vamos ter que olhar somente o último algarismo. Nesse caso aqui, o último algarismo é ímpar, então todo número vai ser ímpar. Beleza? O segundo tópico que a gente vai ver aqui, pessoal, é números primos e compostos. Nós vamos também dividir esses números naturais em primos e compostos. Vamos ver a definição? Número primo, está aqui a definição. Ó. É um número natural maior do que 1 que possui 2 e só 2 divisores, a unidade e o próprio número. Isso significa, pessoal, que o número primo é aquele que divide apenas por 1 e por ele mesmo. Certo? Ou seja, quais são os principais primos que a gente conhece aí? Os principais primos que a gente viu é 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29 e aí sucessivamente. Mas esses daqui a gente precisa aprender, a gente precisa decorar, a gente precisa colocar em nossa mente. Toda vez que a gente for precisar usar os números primos, esta sequência tem que ficar em nossa mente para sempre. Não podemos esquecer. Então, se você ainda não decorou, já decora ela aí. Ó. Todos esses números têm que ser decorados.
E depois nós vamos ver os números compostos. O que é número composto, pessoal? O número é composto se ele possui mais que dois divisores. Ou seja, se o número 2 aqui possui apenas dois divisores, que é 1 e ele mesmo, eu posso dizer que o composto são aqueles que possuem mais que dois divisores. Vamos pegar como exemplo aqui, ó, o número 4. Se eu pegar o número 4 como exemplo, ele divide por 1 e dá uma divisão exata. Ele divide por 2 e dá uma divisão exata, 4 por 2 é 2. E ele divide por 4 e 4 por 4 é 1. Ou seja, existe aqui, ó, 3 números que dividem o 4 e o resultado, né, o resto é 0. Quando isso acontece, eu posso dizer que esse número é composto. Ou seja, se o número possui mais que dois divisores, ele é composto. Já o número primo não, só vai possuir 1, né? Só vai possuir 1 não, só vai possuir 2, desculpa. Vai possuir o 1 e ele mesmo. Olha o 3 aqui para você ver. Vai possuir o 1 e ele mesmo que é 3. E assim sucessivamente. Então está aí a diferença do número primo para o número composto. Vamos para o próximo tópico. O próximo tópico aqui, pessoal, nós vamos aprender para a gente poder então fazer a nossa prova e para a gente também aprender e aplicar aí nos concursos públicos, é os divisores de um número. O que é que nós chamamos de divisores? Divisores, pessoal, de um número, né? Se divisores de um número A ou divisor de um número qualquer, são todos os números naturais que o divide de forma exata e que o resto da divisão é zero. Por exemplo, eu posso dizer assim, ó, 3 é divisor de 12? Sim, porque o 3 divide 12, tá vendo? O 3 divide 12 e o resto é zero. O 5 é divisor de 27? Não, porque se eu pegar 27 e dividir por 5, vai ter um resto 2. Para ser divisor, o resto tem que ser zero. Agora, como achar os divisores de um número? Para achar os divisores de um número, pessoal, é muito simples. Por exemplo, quais são todos os divisores de 12? Eu quero saber todos os divisores de 12. Basta eu pegar o 12, então, eu vou pegar o 12 aqui, ó, passar um tracinho e vou começar a dividir esse número, fazer a fatoração, esse tracinho significa fatoração. Vou começar a fatorar esse 12 pelos números primos. Lembra dos principais números primos que a gente falou lá atrás? Ó? 2, 3, 5, 7, 11, quem mais? 13, 17, 19, quem mais? 23, não foi isso? Pelo menos esses números aqui a gente precisa decorar. Vamos começar a dividir por eles. Vou começar sempre pelo primeiro 2. O 12 divide por 2? Sim, né? 12 dividido por 2 dá 6. O 6 divide por 2 ainda? Sim, 6 dividido por 2 dá 3. O 3 divide por 3? Por 2 não, né? Então vamos por 3. O 3 divide por 3? Sim, dá 1. Agora que eu tenho a fatoração, eu coloco 1 aqui em cima e vou analisar linha a linha. Ó. Vou pegar essa linha primeiro. Eu coloco esse 1 obrigatório aqui, tá? E começa por essa linha. 2 vezes 1 é 2. Como já tem 2 depois do tracinho, a gente não coloca. Vamos para a próxima linha. Vamos pegar cada linha e multiplicar por tudo que vem antes. Então, 2 vezes 1, 2. Já tem 2 aqui, eu deixo. 2 vezes 2, 4. Não tem 4 ainda, eu coloco na linha que eu estou. 4. Beleza, não tem mais número aqui, vamos então para a próxima linha. 3. 3 vezes 1, 3. Já tem 3 aqui, eu deixo. 3 vezes 2, 6. Não tem 6 ainda depois da linha, eu coloco na linha que eu estou. 3 vezes 2, 6 de novo. Já tem 6, eu não coloco. 3 vezes 4, 12. Não tem 12 ainda, eu coloco o número 12. Para mim saber os divisores de 12, ó, divisores de 12, basta eu colocar esses valores agora na ordem crescente. Então, nós temos aqui ó, o número 1, número 2, número 3, número 4, número 6 e número 12. Posso dizer ó, que todos esses números aqui são os divisores de 12. Então, qualquer um desses números divide o 12. Então, é assim que acha os divisores de um número, fazendo a fatoração e fazendo aqui esse processo da linha. Para cada linha que você está, você multiplica por tudo que vem antes. Beleza? Vamos para mais um tópico. O
próximo tópico aqui, pessoal, é múltiplo de um número. É a partir daqui que nós vamos estudar os múltiplos de um número. O que seria múltiplo de um número? Veja aqui, quais são os múltiplos de 2? Pessoal, múltiplos são todos os números que participam de uma contagem de um outro valor. Por exemplo, múltiplos de 2, 0, 2, 4, 6, 8, 10. Todos esses valores que fazem parte da contagem de 2 é chamados múltiplos de 2. Então, nós temos aqui que esses valores aqui são os múltiplos de 2, tá certo? Olha os múltiplos de 5. Quais são os múltiplos de 5? É uma contagem de 5 em 5. 0, 5, 10, 15, 20, 25. Então, todos esses valores aqui fazem parte da contagem de 5 em 5. Então, são múltiplos de 5. Na realidade, múltiplo, pessoal, é quando eu pego um valor e começo a multiplicar pelos seus inteiros. Por exemplo, 2 vezes 0 dá 0. 2 vezes 1 dá 2. 2 vezes 2 dá 4. 2 vezes 3 dá 6. 2 vezes 4 dá 8. Ou seja, infinitamente é como se eu estivesse construindo a tabuada do 2. Infinitamente é como se eu estivesse construindo a tabuada do 5. E cada resultado obtido vai ser um múltiplo de 2, vai ser um múltiplo de 5. Então, nós podemos dizer aqui, múltiplo de um número é todo aquele que se obtém multiplicando o número por um inteiro. Ok, pessoal? Dentro desse conjunto aqui, nós poderíamos perguntar também o seguinte: como saber se um número é múltiplo de outro? Por exemplo, como saber se um número é múltiplo de outro? Vou fazer um exemplo aqui. Como saber se 673 é múltiplo de 3? Como saber que esse número é múltiplo de 3? Será que tem como a gente saber? Aliás, vou colocar mais um número aqui, só para a gente. Pronto. 6.732 é múltiplo de 3? Como saber se esse número é múltiplo de 3? Nós vamos pegar 6.732 e vamos dividir por 3. Aqui tem 1, 6 por 3 dá 2. Vai dar 6 aqui, sobra nada. Vamos abaixar o 7. Vai dar 2 também, vai dar 6 aqui. 7 menos 6, 1. Vamos pegar o 3, 13. 13 para 3 dá 4. 4 vezes 3, 12. Vai sobrar 1. Vamos abaixar o 2 aqui. 12 dividido por 3, 4. Vai dar 12 aqui. 12 menos 12, nada. Se o resto for 0, se você pegar esse número e dividir por 3 e o resto for 0, esse número é múltiplo de 3. Então, só vai ser múltiplo de 3 se você pegar o valor e dividir pelo outro. Se o resultado tiver um resto 0, se a gente tem um resto 0 na divisão, significa que este número é múltiplo deste. Então, como teste aí, testa para mim se 747 é múltiplo de 6. Será que esse número é múltiplo de 6? E de 3? Será que ele é múltiplo de 3? Verifique aí com o tempinho. Dá uma pausa no vídeo e vê se você consegue resolver. Beleza? Vamos para mais um tópico, pessoal. Pessoal, o próximo tópico nosso aqui é probleminhas de MCC. O que acontece? Probleminhas de MMC. MMC, pessoal, é o mínimo múltiplo comum. O que isso significa? Vamos lá. Mínimo múltiplo comum, imagina que você está tendo múltiplo de 2. Contando de 2 em 2. 0, 2, 4, 6, 8... 10 e assim sucessivamente. Imagina agora que você está fazendo ao mesmo tempo um múltiplo de 3. 0, 3, 6, 9, 12 e assim sucessivamente. O primeiro número que está na contagem de 3 em 3 e que está na contagem de 2 em 2 vai ser o que nós chamamos de mínimo múltiplo comum. E através desse raciocínio nós podemos ter probleminhas envolvendo aí o mínimo múltiplo comum de dois valores. Veja, por exemplo, aqui. 3 navios fazem viagem entre 2 portos. O primeiro a cada 4 dias, ou seja, tem um que faz a cada 4 dias. O outro faz a cada 6 dias, ou seja, uma contagem a cada 6. E o outro a cada 9 dias. Então, nós temos um que sai de 4 em 4 dias, outro que sai de 6 em 6, outro que sai de 9 em 9. A pergunta é, se eles partiram juntos,
Depois de quantos dias voltarão a sair juntos novamente? Ou seja, se eles saíram hoje, os três, no mesmo dia, isso volta a acontecer quando novamente? Para isso, pessoal, a gente tem que fazer o MMC de 4, 6 e 9 tudo junto. Para a gente fazer o MMC, ó, a gente pega 4, 6 e 9 e começa a dividir pelos números primos. Então, vamos começar por 2. Existe algum número aqui que divide por 2? Vamos ver. 4 por 2, 2. 6 por 2, 3. 9 não divide por 2, a gente mantém. Dá por 2 ainda? Dá. Ó. 2 por 2, 1. O 3 não dá, a gente conserva. O 9 também não. Vamos para o próximo número primo, que é 3. Será que tem algum número aqui que divide por 3? Acho que sim, né? Ó, o 1 a gente já chegou no final. 3 por 3, 1. E 9 por 3, 3. Será que ainda dá por 3? Vamos ver. 1 a gente conserva, 1 conserva. 3 por 3, 1. Pronto. Eu já posso dizer, então, que cheguei no final quando os 3 aqui chegar a ser 1. Para mim saber o múltiplo de um número, basta eu multiplicar isso daqui agora, ó. Né? Então, eu vou multiplicar isso daqui para achar o mínimo múltiplo comum dos 3 valores aqui. Então, vai ficar 2 vezes 2 vezes 3 vezes 3. Se eu multiplicar tudo aqui, pessoal, eu vou ter, então, 36. Então, a cada 36 dias, esses navios voltarão a sair juntos novamente. Então, a resposta aqui é a cada 36 dias. E a gente trabalhou, né, várias questões como essa na sala de aula, para vocês aí, então, relembrarem que nós vamos cobrar isso na prova. E para você que está estudando aí para o concurso, nós vamos ter outras oportunidades de passar mais questões como esta, tá certo? Vamos para mais um tópico. O próximo tópico aqui, pessoal, é números inteiros. Números inteiros, eles surgem, né, com a finalidade de fazer uma extensão dos números naturais, ou seja, de aumentar aqui o raciocínio e entendimento dos números naturais. Os números naturais, ele contabilizava só aquilo que eu tinha, os positivos. Os inteiros, além de contabilizar o que eu tenho, contabiliza também o que eu não tenho, que são os números negativos, ou seja, os números inteiros representados com a letra Z, além de ter os positivos, que também é N, vai ter uns negativos que N não tem. Então, este é o conceito de números inteiros. Contabilizar não somente aquilo que tenho, mas também aquilo que eu não tenho. Para a gente comparar dois números inteiros, a gente tem que levar em consideração isso daqui, ó, quando os dois números são positivos. Vamos comparar dois números positivos. Comparar, por exemplo, o 1 e o 3. Quando a gente vai fazer a comparação, a gente vai usar símbolo como maior, menor ou igual. Um número é maior do que o outro quando ele tem um maior módulo, ou seja, quando ele for positivo, quem tiver mais, aparentemente, vai ser o maior valor. Então, vamos lá. Eu prefiro ter 1 ou ter 3? Geralmente, você prefere ter 3. Então, nós vamos ter que 3 é maior do que 1. Esse símbolo aqui a gente vai usar ele apenas como leitura, chama maior que na hora de ler, menor que na hora de ler. Mas na hora de colocar, nós vamos colocar sempre a boquinha virada para o maior número, ou seja, a abertura aqui sempre vai estar voltada para o maior número. Nesse caso aqui, o maior número é 3, então a gente vai colocar a boquinha do jacaré para o maior número. Agora, na hora de ler, a gente vai ler 1 é menor do que 3, ou seja, a gente usou a leitura dessa simbologia. Mas na representação, 3 aqui é que é maior do que 1. Nós vamos ver quando um número é positivo e outro negativo. Por exemplo, eu tenho aqui o número 4, que vai estar sendo comparado com menos 8. Quem é maior, 4 ou menos 8? Pessoal, toda vez que você estiver comparando números inteiros, se for um positivo e um negativo, o positivo sempre será o maior. Porque eu prefiro ter 4 do que dever 8. Então, vamos associar os negativos com aquilo que eu devo e os positivos com aquilo que eu tenho. Então, na hora de representar aqui, ó, a boquinha do jacaré vai estar voltada para o 4. Na hora de ler, 4 é maior do que menos 8. Tá certo, gente? E quando os dois números é negativos, como é que a gente vai saber quem é o maior? Por exemplo, menos 5 e menos 3. Quem é maior? Pessoal, preste atenção. Neste caso aqui, nós vamos fazer o seguinte. Toda vez que a gente está comparando dois números negativos, para a gente saber quem é o maior,
basta a gente analisar o seguinte: aquele que estiver mais próximo de zero é o maior. Então, o menos 5 está mais distante de zero. Ó. Na tabelinha a gente fica assim, ó, 0 fica e tem menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. Então, nós temos aqui, ó, menos 3 aqui e o menos 5 aqui. Veja que o menos 3 está mais próximo de zero. Então, o menos 3 sempre vai ser maior do que o menos 5. Ou seja, um número menor, aparentemente, ele é o maior em valor quando os dois são negativos. Beleza? Vamos para mais um tópico. Pessoal, o próximo tópico nosso aqui é operações com números inteiros. Nós aprendemos aí algumas operações com números inteiros. A primeira que nós vimos foi adição e subtração. Quando eu tenho, por exemplo, dois números desta forma, menos 4 mais 3. Veja que nós não temos nenhum sinal aqui que está diferente desses dois aqui, ou seja, não há aqui um encontro de sinal. Eu posso separar esses números se eu quiser, então, ó, menos 4 e mais 3. Ficou dois números separados, um positivo e um negativo. Quando a gente tem isso, a gente chama isso de conclusão. Basta eu concluir. Estou devendo 4, mas eu tenho 3. Então, eu tenho uma bolha devendo 4 e uma bolha com 3 positivo. Então, vou ficar, né, com o saldo negativo de 1. Vou ficar devendo 1. Vou pegar esses 3 e abater aqui. Vou ficar devendo 1. Agora, veja uma outra situação. Menos 4 menos 2. Agora, mesmo se eu circular os dois números, vai sobrar no meio um sinal de menos. E neste caso não pode. Toda vez que dois sinais se encontrarem, eu vou ter que fazer um jogo de sinal. No jogo de sinal, nós vamos aprender que toda vez que o sinal de mais encontrar com mais, ele vai ficar mais. Toda vez que menos encontrar com menos, vai ficar mais. Mas se for mais com menos ou menos com mais, isso daqui vai dar menos. Então, nós vamos ter, ó, mais e mais quando os dois sinais forem iguais e menos quando os sinais forem diferentes. Nesse caso, menos com menos dá mais. Então, vou repetir, menos 4. Esses dois sinais eu vou substituir pelo mais e vou conservar o 2. Agora, cheguei na parte conclusiva. Basta eu separar os números. Ó. Tem um número, tem o outro. Vamos concluir? Eu devo 4 aqui, mas eu tenho 2. Então, vou abater 2 da minha dívida aqui. Ainda vou ficar devendo 2. Olha mais outro exemplo, 10 mais menos 3. Vamos lá? Para resolver isso daqui, ó, encontro de sinal não pode, então vamos conservar 10, mais com menos, menos. Vou abaixar o 3 aqui. E eu tenho 10, devo 3, ó, pode até separar. Quando esse daqui não tem nada, ele tem um maisinho aqui, ó, de ser positivo, então eu tenho mais, eu tenho 10. E eu devo 3, ó, vamos concluir, não tem nada entre eles, eu tenho 10, devo 3. A minha resposta vai ser 7, ok? E quando é multiplicação e divisão? Multiplicação e divisão é diferente, porque vamos imaginar que eu tenho menos 4 vezes 5. Então, note, se eu separar esses dois números aqui, ó, ficaria menos 4 e aqui ficaria 5. Esse sinal de vezes está entre os dois números. Toda vez que isso acontece, ou seja, se aqui no meio a gente tem o sinal de vezes ou dividir, a gente precisa fazer o jogo de sinal entre os dois números. Então, menos com mais, menos 4 vezes 5, 20. Então, a resposta seria menos 20. Então, vamos imaginar um outro aqui, ó, menos 20 dividido por 5. Novamente, ó, é uma divisão. Se eu circular isso daqui e circular o 5 também, nós vamos perceber que vai ficar o sinal de dividir no meio. Eu tenho que fazer o jogo de sinal dos extremos. Menos daqui com mais daqui, menos. 20 dividido por 5, 4. A resposta vai ser menos 4. Então, é assim que se faz uma divisão e uma multiplicação de números inteiros. Tá certo? Agora, vamos para o próximo tópico. O próximo tópico aqui, pessoal, é a expressão numérica. Na expressão numérica, nós vamos ter, numa mesma operação, nós vamos ter adição, subtração, multiplicação e divisão. Sendo assim,
para a gente poder resolver isso daqui, a gente vai, então, desenvolver uma técnica. Que técnica é? Nós vamos desenvolver a técnica MDAS. MDAS significa que primeiro vamos resolver multiplicação, depois divisão, depois adição e depois subtração. Mas, professor, eu assisti uma videoaula que diz que multiplicação e divisão, quem vier primeiro, a gente resolve. Tá certo, mas tem alguns detalhes aí que eu não concordo. Por exemplo, vamos imaginar que nós temos 4 dividido por 2 vezes 2. Se você resolver a divisão primeiro, fica 4 dividido por 2, 2. 2 vezes 2 é igual a 4. Agora vamos fazer a multiplicação primeiro. 4 dividido por 2 vezes 2, 4. 4 dividido por 4, 1. Essa resposta 1 é diferente dessa resposta 4. Qual é que está certa? É 1 ou 4? Vou deixar aí para vocês discutirem no comentário. Agora eu quero ver o que vocês vão colocar aí, beleza? Então, alguns estudiosos dizem que a forma mais correta da gente fazer isso é seguir uma ordem. Qual é a ordem? MDAS, ou seja, multiplicação primeiro, depois divisão, depois adição, depois subtração. Sendo assim, eu vou seguir essa ordem. Primeiro vou resolver multiplicação, vou selecionar só as multiplicações. Não tem mais aqui, beleza, vou resolver ela. Então, vou colocar aqui, ó, 3. Vou resolver mais 4 com mais 5 dá mais também. 4 vezes 5, 20. Resolvi. Vou conservar o restante, menos 3 mais 6, dividido por 3, mais 5, mais 3. E agora, professor, agora nós vamos fazer o seguinte. Vamos resolver, ó, já resolvemos a multiplicação, vamos resolver a divisão. Vamos então pegar aqui a nossa divisão. Ó. Temos uma aqui, temos mais? Temos não. Então vamos resolver ela. 3 mais 20 menos 3. Mais daqui com mais daqui, mais 6 dividido por 3, 2, mais 5, mais 3. Como eu já fiz multiplicação e divisão, depois eu vou pegar a adição. A adição eu vou pegar todos os números positivos que eu tenho. Ó. Tenho esses 2 números positivos, quando aqui não tem nada, tenho mais. Tenho esses 3 números aqui também positivos. Vou somar todos eles. 3 mais 20, 23. 23 mais 2, 25. 25 mais 5, 30. 30 mais 3, 33. Então, vai ficar mais 33. Vou conservar os negativos, menos 3. Como não tem agora mais negativo para juntar, para fazer a subtração, basta eu concluir aqui. Para concluir, ó, basta eu separar os 2 números. Separei os 2 números, imagina o seguinte. Um eu tenho um valor e o outro eu tenho uma dívida. Tenho R$33 nesse e uma dívida de 3 aqui. Significa que eu vou pegar dos 33, R$3 para pagar minha dívida, vai me restar então R$30 positivo. Pode-se colocar o mais ou não aqui, né? Porque não é obrigado a aparecer o sinal de mais em números positivos. Agora é obrigado a aparecer o sinal de menos em números negativos. Então a resposta aqui, pessoal, vai ser mais 30. Entendeste? Vamos agora para o próximo tópico. O próximo tópico aqui, pessoal, que nós vamos ver expressões numéricas com a presença de parênteses, colchetes e chaves. Quando isso acontece, nós vamos usar a mesma regrinha. Só que agora nós vamos ter que resolver primeiro os parênteses. Vamos resolver primeiro os parênteses, depois nós vamos resolver os colchetes e por fim nós vamos resolver as chaves, beleza? Pronto, nós vamos fazer a mesma coisa. A regra que nós vamos usar agora, ó, é PCC MDAS. Por que PCC? Parênteses, colchetes e chave. Para você nunca esquecer, já que aqui são 2 Cs, lembra da palavra coxa. Primeiro o colchete, depois chaves. Beleza? Então vamos lá. A primeira coisa que nós vamos fazer aqui é o parênteses. Ó. Vamos pegar esse parênteses aqui e vamos circular ele. Tem mais algum? Não tem. O ideal é você fazer isso numa folha rascunho. Então vou levar para uma folha rascunho aqui. Ó. Vou levar o meu parênteses para cá. Nós vamos ter 3 vezes 5 menos 3. Aqui dentro a gente resolve primeiro a multiplicação. Então vai ficar 3 vezes 5, 15. 15 menos 3. Agora resolvendo aqui, ó, 15 menos 3 é igual a 12. Vou substituir tudo isso por 12. Então vai ficar menos 5, mais, vou abrir chave, 4 vezes 3, menos, vou abrir colchete, menos 2, mais 5 vezes 2, mais 12.
Deu 12 aqui positivo, mais 12. Fecha colchete, mais 6. Fecha chave. Pronto. Agora a minha próxima ideia aqui, ó, é resolver o quê? O colchete. Então vamos selecionar o colchete. Ó. Vou pegar o colchete aqui e vou selecionar ele. Então vou trazer aqui para uma folha rascunho também. Ó. É mais fácil para mim. Então nós temos menos 2 mais 5 vezes 2 mais 12. Resolvendo aqui, primeiro resolve ó, a multiplicação. Então nós vamos ter menos 2 mais, com mais, 5 vezes 2, 10. Então vai ficar mais 10 mais 12. Beleza. Resolvendo aqui agora, pessoal, nós vamos juntar os positivos. Ó. Juntando os positivos, tem 10 mais 2, 12, 22. Conservo o negativo menos 2. Agora veja, eu tenho 22, devo 2. A minha resposta então vai ser 20. Então vou substituir tudo o que tem aqui por 20. Então vamos colocar menos 5 mais, abre chave, 4 vezes 3, menos 20, que foi o valor que deu a chave, mais 6, fecha a chave, o valor que deu o colchete, né? Pronto, agora nós vamos resolver o colchete. Vou pegar esse colchete aqui, ó, e vou levar para o meu rascunho, porque é a vez de eu resolver ele. Então, vou colocar aqui, ó, no meu rascunho aqui, eu vou colocar aqui não o colchete. Vai ficar 4 vezes 3, menos 20, mais 6. Vou fechar aqui novamente. Resolver primeiro aqui a multiplicação, nós vamos ter 4 vezes 3, 12, menos 20, mais 6. Vamos juntar o positivo, ó, 12 e 6, vai dar 18. E agora conservar o negativo, menos 20. Agora veja, eu tenho 18, mas devo 20. Vou ficar devendo 2. Então, vou substituir tudo isso daqui por menos 2. Então, vai ficar assim, ó, menos 5 mais menos 2. Esse mais com esse menos 2 daqui que deu, eu vou fazer um jogo de sinal. Menos 5, menos 2. Agora eu posso concluir, ó, separar os dois números para concluir. Eu tenho uma dívida de 5 e uma dívida de 2. No final, vou ter uma dívida de 7. Esse será o resultado para esta expressão numérica, onde ocorre o parênteses, o colchetes e a chave. Vamos para mais um tópico. O próximo tópico aqui, pessoal, nós vamos ver é potenciação com expressão numérica com presença de potenciação. Mas para isso a gente precisa primeiro aprender a resolver uma potenciação. E para isso nós aprendemos lá que nós vamos resolver aqui, ó, potenciação com base positiva. É o primeiro tópico nosso aqui. Quando a base é positiva, mas primeiramente, professor, o que é potenciação? Potenciação é todo número, por exemplo, nós temos um número B. Deixa eu botar a caneta aqui, nós temos um número B elevado a n, que é igual a x. Toda vez que a gente tem uma escrita como esta, nós estamos falando de uma potenciação, ou seja, b elevado a n, que é igual a x. Esse b nós vamos chamar de base. Esse n nós vamos chamar de expoente. Então, aqui nós temos o expoente. E esse x, que é o resultado, nós vamos chamar de potência. Pronto, daí base, expoente e potência. Mas vamos ver isso daqui com números. Vamos imaginar que a base sempre vai ser positiva. Vamos imaginar então que a base seja 4. Quando esse número está elevado a uma potência, por exemplo, a uma potência 3, eu estou falando assim, ó, a minha base 4 está elevada a expoente 3. Então a base é 4, o expoente é 3. Como é que vai resolver? Você vai pegar a base e repetir ela a quantidade de vezes que for expoente. Então a base é 4, vai colocar 3 vezes. 4, 4, 4. Pronto. 4 vezes 4 vezes 4 vai ser igual. 4 vezes 4, 16 vezes 4, 64. A resposta final vai ser 64. Ah, professor, e quando o expoente for negativo? 4 elevado a menos 3. E agora? O que você vai fazer? Para você eliminar esse expoente aqui negativo, para você tirar esse sinal de menos, você vai inverter essa base. Esse 4 eu posso escrever ele assim, ó. 4 é a mesma coisa que 4 sobre 1. Então, 4 sobre 1 está elevado a menos 3. Não posso? Ó. 4 e 4 sobre 1 vai dar o mesmo resultado.
Agora, para eu poder tirar esse menos aqui, eu vou inverter. Eu vou colocar o 1 para cima, o 4 para baixo. E vou colocar aqui apenas o expoente 3. Agora, basta eu novamente repetir a minha base 3 vezes. Então, vai ficar 1 sobre 4, 1 sobre 4 e 1 sobre 4. Vezes e vezes, né? No meio. Ou seja, nós vamos ter 1 vezes 1 vezes 1, que é igual a 1. 4 vezes 4 vezes 4, que é igual a 64. Então, a resposta aqui vai ser 1 sobre 64. Isso quando o expoente é negativo. Tá certo? Vamos ver agora quando a base for negativa. Quando a base é negativa, pessoal, vamos imaginar então, nós temos aqui o seguinte. Menos 2 elevado a 2. O que nós vamos fazer? Vamos repetir essa base duas vezes. Então, vai ficar menos 2 vezes menos 2. Aí nós vamos ter que lembrar, né, da regrinha de sinais. Ou seja, menos daqui com menos daqui vai dar positivo mais. Menos com menos mais, 2 vezes 2, 4. A resposta vai ser mais 4. Agora, vamos imaginar que nós temos assim, ó, menos 2 elevado a 3. Então, vamos repetir esse menos 2 3 vezes. Menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. Menos com menos daqui dá mais. Então, esses dois aqui, ó, ficou positivo. Agora, esse positivo daqui com esse menos daqui vai dar negativo. Então, a resposta vai ser negativa. 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. A resposta vai ser menos 8. Agora, tem um detalhe importantíssimo aqui, gente. Quando esse número não está nos parênteses, por exemplo, menos 2 elevado a 2. Nesse caso aqui, para resolver diferente, como não está no parênteses, esse menos não faz parte desse 2. Para resolver, é como se a gente tivesse um muro aqui, ó. Então, a gente vai conservar o menos e vai fazer o 2 elevado a 2 separado, ó. Assim. Aí, a gente vai fazer como? Conservou o menos, abre parênteses de novo, 2 elevado a 2, a mesma coisa de 2 vezes 2. Resolvendo aqui, nós vamos conservar o menos, 2 vezes 2, 4. O resultado vai ser menos 4. Não podemos perder o foco nisso, temos que ter muito cuidado para fazer essa diferenciação. Beleza, gente? E quando a base é negativa e o expoente é negativo também. Por exemplo, temos aqui, ó, menos 2 elevado a menos 2. Pessoal, é quase igual ao outro. Nós vamos pegar isso daqui e escrever na forma de fração. Menos 2 é a mesma coisa que menos 2 sobre 1. Correto? Se eu pegar menos 2, eu posso dizer que é a mesma coisa que eu pegar menos 2 e dividir por 1. Então, esse valor está elevado a menos 2. Para mim tirar esse menos daqui do expoente, eu vou inverter isso daqui. Então, vai ficar menos 1 sobre 2 elevado a 2. Agora, basta eu, então, repetir essa base negativa duas vezes. Vai ficar menos meio vezes menos meio. Menos com menos vai dar mais. 1 vezes 1 é 1. 2 vezes 2 é 4. A resposta vai ser 1 sobre 4 positivo. Beleza, gente? Ok. Aí nós vamos, então, para o próximo tópico. O próximo tópico aqui, pessoal, nós vamos ver o seguinte. Nós vamos responder expressões numéricas que têm a presença de potenciação. Então, vou colocar algumas potenciações aqui. Ó. Vou colocar aqui esse 4 está elevado a 2. Vou colocar aqui esse 2 está elevado a 3. Vou colocar aqui esse 5 está elevado a 2. Pronto. Quando a gente tem aqui expressões numéricas em que existem potenciação dentro delas, além, né, de parênteses, colchetes e chave, a gente, para resolver, a gente vai seguir uma outra regra, que é PCC, PMDAS. Ou seja, agora nós vamos ter que resolver a potenciação antes da multiplicação. E continuar com a mesma regra, né? Parênteses, colchetes, chave, depois potenciação, multiplicação, divisão, adição e subtração. Então, vamos lá. Resolvendo aqui primeiro, nós vamos resolver primeiro os parênteses. Então, vou pegar o parênteses aqui, ó, vou circular ele, porque é ele que eu vou resolver primeiro. E vou levar aqui para uma folha rascunho. Então, vai ficar assim, ó, 3 vezes 5 ao quadrado,
menos 3. Resolvendo aqui, primeiro a gente resolve a potência. Então, fica 3 vezes 5 ao quadrado, é 5 vezes 5, que dá 25, menos 3. Resolvendo agora, ó, 3 vezes 25, 75, menos 3, o resultado vai ser 72. Então, vou substituir tudo isso daqui por 72. Então, vai ficar assim, ó, menos 5 mais, abre chaves, quadro ao quadrado, vezes 3, menos, abre colchete, menos 2 elevado a 3, mais 5 vezes 2, mais 72. E foi o resultado que deu ali. Fecha a colchete, mais 6, fecha a chave. A próxima ideia nossa agora é resolver aqui, ó, os colchetes, né? Então, vamos pegar esse colchete aqui, ó, e vamos levar ele para a nossa folha rascunho. Vou levar ele para a nossa folha rascunho aqui, ó. Nós vamos ter menos 2 elevado a 3, mais 5 vezes 2, mais 72. Vamos resolver primeiro a potência. Menos 2 elevado a 3 é 8. Então, vai ficar menos 8, mais 5 vezes 2, 10, mais 72. Juntando os positivos aqui, nós vamos ter 82. Ó. 10 mais 72, 82, menos 8. 82 menos 8, pessoal, nós vamos ter, então, 74. Então, a resposta aqui vai ser 74. Vou substituir tudo. Menos 5, mais, abre chaves, quadro ao quadrado, vezes 3, menos 74, né, que é menos mais 74, fica menos 74. Mais 6, fecha a chave. A nossa próxima etapa é resolver a chave aqui. Então, vamos lá. Vai colocar menos 5 mais 4 ao quadrado, 16. 16, vou fazer aqui de novo, ó, 16 vezes 3, menos 74, mais 6. Vamos resolver agora a multiplicação. Vamos ter menos 5 mais 16 vezes 3, 48, menos 74, mais 6. Resolvendo aqui ainda, nós vamos ter menos 5 mais. Juntar os positivos, ó, 48 mais 6, isso daqui vai dar 54. 54 menos 74. Resolvendo agora, nós vamos ter menos 5 mais 54 menos 74, vai dar menos 20. Resolvendo aqui, nós vamos ter menos 5, mais com menos é menos, e vamos colocar 20. Agora aqui nós vamos concluir, ó, menos 5 e menos 20. Uma dívida de 5, uma dívida de 20, vai ter uma dívida de 25. E o resultado final vai ser menos 25. Então, isso daí é uma forma da gente resolver expressões numéricas que têm potenciação. Vamos para mais um tópico. O próximo tópico que nós vamos ver aqui, pessoal, foram números racionais. Os números racionais surgiram, né, na intenção de entendermos agora o seguinte: os números naturais contabilizavam só os positivos. Os números inteiros, além de contabilizar os positivos, contabilizavam também os negativos. Mas ambos, tanto os naturais quanto os inteiros, valia somente para números exatos, né? 2, 3. Agora surgem os números fracionários, que são aqueles números que podem ser também escritos na forma de fração. E esses números na forma de fração podem ser escritos na forma decimal, então, ou seja, números que contêm vírgula. Então, os números fracionários ou racionais, além de pegar os naturais, os inteiros, também pega aqueles que podem ser escritos na forma de fração, aqueles que contêm vírgula. Então, agora nós vamos ter números exatos e número com vírgula. Então, a primeira coisa que nós vamos aprender aqui é transformar uma fração em um número decimal, ou seja, um número com vírgula. Por exemplo, como é que eu transformo 5 sobre 8 num número decimal? Como é que eu vou transformar isso daqui, pessoal? Vamos lá? Para mim transformar 5 sobre 8 em um número decimal, eu vou dividir o 5 pelo 8. Então, eu vou colocar aqui do lado, ó, 5 dividido por 8. No caso aqui, não dá, a gente coloca o 0 e uma vírgula e coloca um 0 aqui. Vai ficar 50 para 8.
50 para 8 dá 6. 6 vezes 8, 48, a gente põe aqui. 50 menos 48 sobra 2. A gente vai colocar mais um zero aqui, vai ficar 20. 20 para 8 dá 2. 2 vezes 8, 16. Vamos colocar aqui e vai sobrar 4. Colocar aqui 40 vai dar 5. 5 vezes 8, 40 para 40, nada. A resposta, pessoal, vai ser 0,625. Então, para transformar uma fração para número decimal, basta pegar a parte de cima da fração e dividir pela parte de baixo da fração. A parte de cima nós chamamos de numerador, e a parte de baixo de denominador. Então, vai ser o numerador dividido pelo denominador. Ok? Vamos para ali mais um tópico. O próximo tópico aqui, pessoal, nós vamos aprender a transformar um decimal exato em fração. Nós vamos fazer o inverso agora. Vamos imaginar aqui, por exemplo, o número 0,25. Qual é a fração que representa este número? Para a gente fazer isso, basta a gente colocar um tracinho, colocar um 1 abaixo desse tracinho. Contar quantos números tem após a vírgula aqui. Quantos números tem? Tem 1, 2. A gente coloca um 0 para cada um desses números. Então, ficou 100 embaixo. Na parte de cima, a gente vai escrever todo o número sem a vírgula. Então, vai ficar 0,25. Ou seja, 25 sobre 100 será a fração. Mas na matemática, a gente pode simplificar isso. Ou seja, eu posso colocar aqui 25 sobre 100. Eu posso ir dividindo eles. Ó. Aqui dá por 5. Aqui também dá para dividir por 5. Tem que ser o mesmo valor de dividir em cima e dividir embaixo. 25 por 5 é igual a 5. E 100 por 5 é 20. Fica 5 sobre 20. Estaria certo também. Mas nós poderíamos simplificar ainda mais. Ou seja, 5 sobre 20 eu poderia dizer que 5 dá por 5 e que 20 também dá por 5. 5 para 5 é 1 e 20 para 5 é 4. Ou seja, a resposta final poderia ser essa, mas pode ser qualquer uma das outras anteriores. Então, nós aprendemos aqui a transformar um número decimal exato para fração. Agora, nós vamos aprender a transformar uma dízima periódica, que é um número decimal não exato, né, uma dízima, em uma fração. Vamos ver como é que faz? Vamos prestar atenção aí no próximo tópico. Nesse tópico aqui, pessoal, e o último tópico desta aula, nós vamos aprender a transformar uma dízima periódica em fração. Para isso, nós temos que analisar o que é período. Período é um número que se repete, pessoal. Então, nós temos aqui que o nosso período aqui é 3, porque quem está repetindo é o número 3. Beleza? Pronto, então vamos dizer que ele é o nosso período. Vou até colocar aqui uma marquinha em cima dele para dizer que ele é o nosso período. Antiperíodo é o número que fica entre a vírgula e o período. Nesse caso, não tem. O que nós vamos fazer para resolver? Vamos passar um tracinho. Ao invés de a gente colocar um 1 agora, a gente coloca o 9. Vamos colocar o 9 embaixo. Se existir antiperíodo, que é um número que fica entre a vírgula e o período, a gente coloca um 0 para cada algarismo do antiperíodo. Como aqui não tem antiperíodo, não tem número entre a vírgula e o período, a gente não coloca nada. Na parte de cima, a gente vai escrever todo o número, ou seja, do início até chegar no último dígito do período. Como o dígito do período é só o único 3, a gente vai colocar, então, 13. Menos, da fórmula, a gente vai colocar esse menos. Nós vamos escrever agora o número que vai do início até o antiperíodo. Como o antiperíodo aqui não tem nada, a gente vai colocar só até o 1. Então, nós vamos ter que vai ser 13 menos 1 é 12. 12 sobre 9 vai ser o resultado que dá 1,3333. Lembrando que esse 9 corresponde à quantidade de dígito que é o período. O período que é formado por apenas um dígito, que é 3. Se fosse formado por 2 dígitos, a gente colocaria 29. Eu vou dar um exemplo já já. Veja esse outro. Nós temos aqui 1,2111. Qual é o período? Novamente, o período é 1. Mas nós temos agora um antiperíodo. O antiperíodo é 2, ou seja, entre a vírgula e o período existe um 2. Então, nós vamos fazer o tracinho. Como o nosso período é formado por apenas um dígito, a gente vai colocar um 9. Mas entre a vírgula e o período, há o antiperíodo. Há o 2 aqui como antiperíodo. Só existe o numeral 2.
Para cada antiperíodo a gente coloca o 0, então vai dar 90 embaixo. Na parte de cima a gente vai escrever todo o número do início até o último dígito do período. O último dígito do período é 1, então vai ficar 1, 2, 1, menos, que é da fórmula. Vamos escrever tudo de novo até o último dígito do antiperíodo. O antiperíodo aqui, o último dígito é 2, então vai ficar 1, 2. Basta agora eu resolver isso daqui. 121 menos 12, pessoal, dá igual a 109. 109 dividido por 90. Esta será aí a fração que gerou este resultado, 1,211. Agora vamos imaginar isso daqui, só para você ter ideia. 0,1, 23, 25, 25, vai. 0,1, 25, 25. Como é que eu vou transformar isso daqui em fração? Veja que o meu período é o 2 e o 5, ou seja, é o número 25. 25, 25, 25 está se repetindo. Vou colocar o tracinho. Como o meu período é formado por 2 dígitos, a gente coloca 2, 9. Existe um antiperíodo, ou seja, entre a vírgula e o período, que é isso daqui, ó, existe o número 1, então a gente coloca um 0. E agora, na parte de cima, a gente vai escrever todo o número até o último dígito do período, vai dar 0, 1, 2, 5, menos até o último dígito do antiperíodo, que no caso aqui vai ser 1, 0, 1. Beleza? Resolvendo isso daqui, nós vamos ter 124 dividido por 990. Essa resposta é correta, assim como se você simplificar isso daqui. Pode simplificar por 2, né? E depois tornar a simplificar se dá, e aí você vai achar uma resposta simplificada. Tá certo, pessoal? Para o vídeo não ficar muito longo, eu termino por aqui. Até a próxima videoaula. Fique com Deus. Obrigado por assistir o vídeo completo. Estou esperando aí agora que você deixe um like e que você também se inscreva neste meu canal. Tchau, tchau, galera. Até a próxima.